Colunas de caminhões, tanques e material bélico russos foram vistos a circular nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. No entanto, a NATO anunciou estar à espera de um ataque em larga escala da Rússia na Ucrânia. Povo da fé, que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui desse canal. Muito obrigado a você que estava já nos aguardando aqui nos bastidores. Deus abençoe a sua vida. E eu quero pedir para você a sua contribuição. Pastor, como é que eu posso contribuir para ajudar o Senhor? Deixando o teu like aqui embaixo. O teu joinha é de extrema importância para o engajamento desse vídeo, que é um assunto que está sendo segurado pela plataforma, mas juntos nós podemos vencer esse algoritmo. E hoje a live está pesada, hein? Pesadíssima, gente. Bom, então, nós vamos iniciar aqui. Eu vou só dar uma pinceladinha no que eu já falei hoje à tarde, né? O pastor Claudinei falou, inicia com esse tema, e aí depois lança a bomba na mão do pastor Carlos Cardoso e nós já vamos comendo pela beirada, não é verdade? Então, hoje à tarde eu falei um pouco a respeito do plano, o plano satânico, né? Da mão poderosa, da mão invisível que controla todas as coisas. E você vai ver que está acontecendo. Ó, o tema na capa dessa live está acontecendo agora. Você vai ficar aí assustado e ao mesmo tempo esperançoso, porque esse é o nosso intuito, trazer esperança para o coração daqueles que anseiam a Nova Jerusalém. Então, colocando isso aqui, eu quero adiantar vocês algumas ponderações que precisam ser colocadas, e é o seguinte: dessa situação da Ucrânia não sairá, eu acredito que não sairá uma terceira guerra mundial. Eu preciso ver também aqui, né, o posicionamento dos meus amigos aí, né? Mas a Ucrânia, ela não tem esse valor para o Ocidente. Aliás, eu antecipei aqui nesse canal que se ocorresse esse conflito, não haveria da parte do Ocidente um engajamento militar, né? No máximo, haveria sanções econômicas. Então, o mundo está em transformação. Nós estamos vivendo uma travessia para uma nova era. À medida que a ordem anterior está sendo desconstruída, essa realidade está sendo desconstruída, é natural que as pessoas se sintam assim com medo, né? Um certo temor, uma certa insegurança, porque elas estão sendo retiradas da sua zona de conforto. Aquelas pessoas que procuram não se informar, se alienam, né, serão surpreendidas pelos acontecimentos. Imagine pessoas, por exemplo, lá na Ucrânia, pastor Carlos, que não se informaram sobre o que ia acontecer. Agora, os acontecimentos estão à sua porta, né? Fugir disso, negar que essas coisas estão ocorrendo, é construir, fazer um castelo de areia, porque a realidade vai se sobrepor. E a realidade do ser humano, como eu também já expliquei aqui no canal, é que os mais fortes se impõem aos mais fracos. A história da humanidade é uma história de guerras constantes, com poucos períodos de paz, ok? Poucas vezes houve paz em todo o globo como um todo. Sempre houve um escaramuço, um conflito em algum lugar. Não adianta, né? A verdade é que os países fortes sempre se impuseram aos mais fracos. Isso é a Rússia invadindo, isso foi os Estados Unidos invadindo, isso foi o Império Britânico invadindo, foi o Império Romano invadindo. Enfim, essa é a tônica, né, do ser humano. Entender o jogo é que é fundamental, entender o jogo. Eu preciso falar um pouco também como funciona isso, porque os dominadores globais, a mão invisível, precisa de catalisadores. Porque catalisadores são eventos drásticos que tiram as pessoas da sua zona de conforto e geram nelas medo, ansiedade, de tal maneira que elas abram mão dos seus direitos para retornar àquela zona de conforto. Isso está bem explicado, a gente já falou várias vezes aqui sobre isso. E eu disse que à medida que essa situação de saúde dos últimos 2 anos se desaqueceu,
seria necessário, então, os dominadores globais gerarem novos catalisadores. Novos catalisadores, eu já falei aqui, né? Vocês podem ver aqui nos vídeos anteriores, são guerras, são ataques terroristas, né? Tem várias formas de se criar catalisadores, né? E eles precisavam, então, criar novos catalisadores, porque é fundamental criar um clima de medo, de pânico, a fim de trazer pré-condições para o grande reset mundial, né? E pastor Carlos Cardoso, eu já vou passar para o pastor Carlos Cardoso falar aqui a respeito dessa nova ordem. Todo esse cenário que nós estamos vendo se formando agora, acontecendo agora, pastor Carlos Cardoso, ele está abrindo espaço para o grande reset mundial, para essa nova ordem mundial ser estabelecida? Com certeza, pastor. A gente vê que isso já vem sendo pregado há muito tempo. É o que eu acabei de falar na live lá do pastor Claudinei, né? O mundo era um antes da Segunda Guerra Mundial e o mundo se tornou outro, com a base muito forte da ONU, né? Dando aí uma coordenação global para uma unidade, né? É aquilo que a gente sabe, né? Uma única moeda, um único governo, uma única religião. Olha aí, ó. Rússia testou com sucesso a sua internet própria. E o que é mais forte sobre essa questão da Rússia aí é que ela se desconectou da internet do Vale do Silício e ninguém se desconectou da internet, pastor Giovanni. Então, esse novo modelo econômico que dá o fim do petrodólar é o sistema de banco de dados. Quem detém mais informação é o que terá o controle mundial. E esse alinhamento do dragão vermelho com a Rússia, com a Síria, né? A gente vai falar hoje, eu até mandei para o pastor Giovanni, que hoje, até lá na Síria, Vladimir Putin hoje atacou, indo contra a soberania das colinas de Golã sobre Israel. Até lá ele chegou, só para vocês terem ideia. Ele chegou lá na divisa de Israel e dizendo que aquela parte de Israel das colinas de Golã pertence à Síria e ele não reconhece que as colinas de Golã pertencem a Israel. E essa ideia aí das colinas de Golã, olha aí, ó, depois de Israel acenar sobre a Ucrânia. E é muito importante a gente falar sobre isso aqui, pastor Claudinei, pastor Rodrigo, pastor Giovanni, porque Donald Trump, em 2018, isso aí foi em março de 2018, primeiro em 2017, ele declarou Jerusalém como a capital indivisível de Israel. 2019, foi em 2019, as colinas de Golã, né? Donald Trump declarou que as colinas de Golã pertencem a Israel. As colinas de Golã é exatamente, irmãos, o local onde vai haver a guerra de Gog e Magog. Que as colinas de Golã, ela fica a 60 quilômetros de Damasco, capital da Síria. E é das colinas de Golã que vem o fornecimento de água para boa parte de Israel. Israel depende das colinas de Golã. Já foi achado gás natural nessa região, petróleo nessa região. E o agora... nascimento do Rio Jordão é nas colinas de Golã, né? Isso, ela diz água, é isso aí mesmo, pastor Claudinei já teve lá. E o que é interessante, Donald Trump devolveu as colinas de Golã para Israel, porque na guerra dos 6 dias Israel tomou as colinas de Golã, e agora, do nada, depois de atacar a Ucrânia, e depois de Israel acenar apoio à Ucrânia, o que aconteceu? Vladimir Putin, olha a guerra de Gog e Magog, é por isso que a Rússia é Gog aí. Por quê? Ele já disse, as colinas de Golã pertencem à Síria e não pertence a Jerusalém, não pertence a Israel. E agora, irmãos, você está vendo que a influência da Rússia na Síria ela é gigantesca, gigantesca. E aí você vê a guerra de Gog e Magog como uma armação, né? O fortalecimento do dragão, Rússia, Irã, um alinhamento, né? Síria. E essa ameaça agora, e outra coisa que é muito forte, né, pastor Giovanni, é que o presidente da Ucrânia apareceu com um capacete de Israel hoje. Olha aí. Olha. Ele está lá
Ele tá lá na capital, né? E ele está com o capacete ligado a Israel e ele clamou por socorro ao povo judeu. Isso é muito forte. O que isso está gritando para nós, pastor? Como uma mensagem, porque eu vejo isso como uma mensagem, né? É verdade. Com certeza é uma mensagem, né? É um aviso, vamos dizer assim, né? A respeito até mesmo da fé ucraniana, porque a Ucrânia, 90% da fé predominante, né? No país ucraniano é o cristianismo, é voltado para Cristo, podemos dizer dessa maneira, né? E isso daí é um aviso, é um alerta de que a Ucrânia está ligada a Israel. Agora, isso daí também é assustador. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o presidente da Ucrânia manda uma mensagem semelhante a essa, usando o capacete da IDF, que é a Força de Defesa Israelense, ao mesmo tempo Putin já tem uma reunião marcada com a liderança do Irã e com a liderança da Turquia. Essa reunião está para acontecer nos próximos dias. Isso quer dizer o quê? A qualquer momento pode estourar, né, mais 2 Gs, né, que além de, como o pastor Carlos Cardoso comentou ainda ontem no nosso canal, pode acontecer a invasão, né, do dragão vermelho contra o Taiwan e também do Irã contra o próprio Israel. Então, essa manifestação ucraniana pode desencadear, né, um aceleramento diante daquilo que a gente já espera, que é o Irã contra Israel. O Irã só não partiu para cima de Israel ainda, porque não é a hora, o próprio Deus não permitiu, e eles também não têm peito de partir para cima sozinho. Mas com o apoio da Rússia, isso daí pode ser potencializado. Muito bom. E essa foto aqui, pastor Carlos Cardoso? Isso, irmãos, olha só. É muito interessante que os irmãos saibam, né? Agora vamos falar de governo invisível. Quem são os presidentes do mundo hoje, né? Existe a questão política, só que quando você estuda, por exemplo, Emmanuel Macron na França, quem era Macron? Macron trabalhava para os Rothschild no Banco Mundial, foi um ministro de um governo e do nada uma ascensão, uma presidência, porque a mídia jogou ele lá em cima, né? A Merkel, da Alemanha, também. E o presidente da Ucrânia, eu fiquei sabendo hoje sobre isso, ele era um artista, né? Ele é um humorista, Zelensky é eleito presidente da Ucrânia com discurso antissistema. O ator de 41 anos, eu mandei essa imagem para o senhor, mandou, 41 anos, sem nenhuma experiência política, derrota o veterano Poroshek. Ele era um artista. Como também teve um presidente americano que foi, né? Foi o Reagan, né? Ele era artista. Eles faziam... Esse daí era um humorista. E aí você vê que parece também, dentro desse sistema de governo invisível, que essas pessoas são colocadas como massa de manobra, né? E aí... Você vê que diante de um sistema tão frágil, né, que a Ucrânia foi... Eu mandei para o senhor também essa imagem, ela foi totalmente desarmada, né, pastor Giovanni? E agora não existe essa questão de lutar, sendo que não tem mais arma nuclear. Primeiro eles desarmaram, depois ameaçaram. E agora, diante do personagem de quem é o político, é um humorista que ganhou como líder da Ucrânia, e aí vem, pastor, algo que talvez, eu acredito que nem o youtuber falou sobre esses assuntos, essa foto dele com os judeus sionistas, você vê, eu mandei para o senhor, olha aí, ó, Bush com os mesmos judeus. Olha aí, Clinton, Bush, tem foto de Donald Trump. Você vai ver aí, olha aí. Vladimir Putin. E aí eu mandei, é só para a gente ter uma ideia do governo invisível e do poder desse governo invisível. Ele está no cantinho aqui, ó. Pastor Carlos. Você tem Putin, você tem os governos americanos, e olha quem está aí, recebendo apoio dos judeus. Pastor Carlos.
Sim, pode falar. Essa classe, né, do judaísmo, né, essa linhagem do judaísmo é um perigo, porque foi essa linhagem do judaísmo que matou o Senhor Jesus. É isso aí. E aí, pastor, que é o mais forte, pastor Giovanni, para gente ter uma análise disso aqui, pastor Claudinei, é o vídeo do Papa beijando a mão dos judeus. Eu mandei para o senhor, ele pode colocar ele sem áudio? Tá. Meus irmãos, esse vídeo é muito forte. Por quê? Olha aí. Primeiro, dá uma pausa aí, pastor, para nós falar sobre isso aqui. Diante do Papa, quando o Papa chega em qualquer lugar, é as pessoas que beijam a mão do Papa. Verdade. É isso ou não é? Verdade. Todo mundo vai dar um beijo. Agora, nessa reunião aí, você está vendo Netanyahu e você está vendo uma elite judaica. Olha a submissão do Papa a essa elite. Você vai ver ele beijar mão por mão. E ninguém vai beijar a mão dele. Acho que uma mulher vai beijar a mão dele nesse sistema. Olha aí. É um cenário também, um cenário de filme de terror. Olha aí, ó. Olha só ele beijando. Olha. Todos judeus. E o judeu tá de kippá, né? Dá para ver que é do judaísmo ortodoxo, né? Olha só. Aí ele vai se prostrar diante de todos. Ele se encurva e beija a mão. Ele vai em direção dos outros ali. Olha só. Até da mulher. Aí ele vai em direção dos outros e ele vai beijando a mão de um por um dos que estão nessa reunião. E sabe o que eu acho interessante no meio de tudo isso? Aí você vê o presidente da Ucrânia, Vladimir Putin, presidentes americanos recebendo a cúpula dos judeus sionistas. Olha aí, ó. Ele está beijando a mão de todo mundo, pastor Claudinei, pastor Rodrigo. E aí o que você está vendo? É o governo, é aquilo que nós estávamos falando, é as famílias que estão lá no topo da pirâmide, que a fortuna desse povo não aparece na revista Forbes, que eles já passam de trilhões, né? Eles nunca vão aparecer. E são eles que estão coordenando o mundo para a entrada do iníquo, meus irmãos. E quando você vê que o presidente da Ucrânia é um ex-humorista, olha aí ele beijando a mão, todos judeus, olha só. Você vê o presidente da Ucrânia sendo um humorista, junto com os judeus messiânicos, como Vladimir Putin, como o presidente dos Estados Unidos. Você vê que quem coordena essa governança mundial pela ONU é a mão invisível. E o que está acontecendo, pastor Rodrigo, pastor Claudinei, diante do que nós estamos vendo, é aquilo que nós estamos falando. A economia colapsando. A economia... Você vê que eu vi hoje só no Brasil, para os irmãos terem ideia. Olha aí, ó, ele beijando a mão de todos os judeus. Pedindo a bênção, né? Ele está pedindo a bênção porque ele foi colocado... Daí as pessoas pensam que a gente vê demais. É como que se ele fosse colocado ali para obedecer, pastor Rodrigo. Pode falar. E ninguém beija a mão dele, né? Você vê, ele é uma pessoa reverenciada e nesse episódio aí, todos ali, ninguém se prostra diante dele, né? Ao contrário. Na realidade, pastor Rodrigo, quem entende um pouco mais sobre essa questão da política do Vaticano, né, sabe que Francisco foi colocado
no lugar de Yosef Hatzincher, né? Foi colocado no lugar dele. Irmãos, eu já volto, tá? Eu já volto. Pela mundial, né? Pelos senhores do mundo, porque o Papa Bento XVI renunciou de uma forma obrigatória. Os senhores do mundo obrigou ele a renunciar para Francisco entrar no lugar, porque é um Papa mais inclusivo, um Papa mais liberal, e automaticamente você vê ele aí buscando, né? Pedindo a bênção e beijando a mão dessas autoridades, né, judaicas, de uma linhagem, como eu disse, daquela linhagem que perseguiu e que automaticamente matou Jesus. Pastor, mas ninguém matou Jesus. Jesus deu a vida. Ele deu a vida, mas alguém o matou, porque precisou de sanção, precisou de leis, precisou de ordenança para ele ser morto, senão não se cumpria a vontade de Deus. Então, essa é a grande realidade. E foi essa linhagem do judaísmo que fez isso, e a gente vê eles por detrás de tudo isso, inclusive, pastor Carlos, os Rockefeller também são judeus. E dos negros ainda, né? Porque é aí que as pessoas têm que entender, irmãos, que quando você estuda sobre a Cabala, né? Por exemplo, eu tenho uma certa amizade com o pastor Yosef Akiva, e eu fui conversar com ele sobre Cabala Negra, ele falou, Carlão, nem mexe com esse povo. Exato. Ele não mexe com esse povo. Não mexe. Por quê? Porque são altamente possessos. Eles trabalham para o mal. E é essa equipe, pastor, que está aí na governança do mundo. Então, entra presidente, sai presidente. E é bom aqui, por exemplo, a gente defende, né? Eu tenho falado isso em lives, e já estou sendo até criticado. Eu fui até o presidente da República e falei, a gente pretende que o senhor fique no poder, que é melhor para o cristianismo, é melhor para o nacionalismo, é melhor para a família tradicional. Mas a gente sabe que até o presidente Bolsonaro, antes de assumir o governo, ele assinou o acordo bilateral com o grupo Bilderberg. E o que eu estou falando aqui está no canal dele, está no canal do presidente. Está ele, o filho dele, na mesa redonda, com a secretária do grupo Bilderberg, que trabalha com os assuntos aqui da América Latina. Então, se ele não assinasse aquele documento, ele não entraria como presidente. Por quê? Porque tem que obedecer o governo invisível. Tem que obedecer o que está acontecendo. Pastor, ele é a melhor opção. Eu estou falando aqui para os irmãos. Dentro de um parâmetro bíblico, vou voltar a falar, porque senão as pessoas não vão entender. Todos os presidentes do mundo, todos os governos do mundo estão trabalhando para a agenda. Se o presidente não trabalha, por exemplo, a gente vê que o presidente, ele é contra muita coisa. Contra um monte de coisa do sistema. Só que daí a Suprema Corte do Brasil trabalha. Você está entendendo? Sim. Então, veja bem, eles não deixam fazer. Por quê? Porque a Suprema Corte do Brasil, o Fux declarou em dezembro, nós estamos totalmente alinhados à Agenda 2030. Era isso que eu ia dizer agora. A Agenda 2030 da ONU. Era isso que eu ia dizer agora. Quando o Fux falou isso, ele veio dos Estados Unidos, pastor Claudinei. Sim. Ele veio de lá. E o que ele falou? O que o Fux falou? Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui no Brasil agora. Ele falou que o governo americano sabe tudo o que está acontecendo no Brasil agora. E ele falou, o governo brasileiro, o Supremo do Brasil, trabalha alinhado com a Agenda 2030. Nós vamos obedecer essa agenda, nós vamos trabalhar para essa agenda. Então, o que é isso? Que nós temos que tocar nessa tecla. O que começou a acontecer agora com a Rússia e a Ucrânia, dentro do âmbito profético, é o que vai gerar e está causando um caos. O pastor Giovanni falou uma palavra muito boa aí. Eu também não acredito numa terceira guerra mundial agora, porque a Ucrânia vai se render. Sim. Na realidade, já saiu uma matéria há minutos atrás, né, no intervalo das duas lives eu estava vendo, de que a Ucrânia ofereceu, né, dizendo para Putin, né, que não quer mais participar da OTAN, já não quer mais participar, que eles se rendem, se a guerra cessar, se a G cessar, eles já se rendem e não vão participar mais da OTAN,
Putin não deu ouvido, mas enviou um grupo, né? Um grupo para estar lá se reunindo e tratando a respeito deste assunto. Ou seja, não vai acontecer a terceira G nesse dado momento. Porém, é uma maneira, como nós falávamos na live anterior, eu entendo que é uma maneira de tirar o foco da humanidade do objetivo principal, tanto da Rússia como do Dragão Vermelho, de algo que eles estão projetando que é muito maior do que um ataque à Ucrânia, que é uma economia que não tem expressão nenhuma a nível mundial. Olha só, irmãos, é sistema, né? Sim. Olha só para os irmãos ver nessa questão de tudo que está ocorrendo. Era interessante, pastor Giovanni, a gente falar do ataque hacker que está programado. Olha só essa imagem aí, meus irmãos. Olha os judeus aí. Vocês estão entendendo para quem eles trabalham? Né? Existe um comando maior que os presidentes. Existe um comando que está acima da governança mundial, pastor Giovanni. Que é o governo invisível, que é aqueles que estão preparando o mundo para o Mashiach. Sim. E o que esses judeus querem, pastor Claudinei? Esses judeus estão trabalhando exatamente preparando o campo para o Mashiach deles, que vai chegar e se assentar e comandar tudo. Eles têm dinheiro para a construção do terceiro templo, já tem toda a estrutura, eles querem que o mundo inteiro se curve diante do Mashiach. Que é o anticristo, né? Que é o líder global, o anticristo. Sim, e aí, o que você vê? Você está vendo aí Vladimir Putin, você está vendo Bush, tem Donald Pastor Carlos. Todos os líderes na mesma imagem. E todo esse sistema de caos pela ordem. A gente vê que é um caos sendo instaurado para se impor uma ordem. E se a Ucrânia se render, quem é que ganhou essa batalha, pastor Giovanni? Se a Ucrânia se render hoje? Como já houve aí uma fala, o pastor acabou de falar, o pastor Claudinei, que a Ucrânia está dizendo que não vai mais entrar na OTAN. Quem é que ganhou a batalha? É o Putin. O Dragão Vermelho e a Rússia. E se fortalece diante do mundo. Eles criam poder diante do mundo. O pastor Carlos, o pastor Giovanni fez um comentário na live que ele fez hoje à tarde, muito, muito interessante, muito rico, né, por sinal, esse comentário, a respeito da posição que os Estados Unidos não teve, né, essa autonomia de se aparelhar, de se aliar à Rússia. A Rússia se aliou ao Dragão Vermelho e quem perde na realidade é o Ocidente, pastor Giovanni. Foi bem assim que eu coloquei. Antes da gente entrar nesse ponto, tá muito baixo o like, gente. A live tá tão ruim assim. Ajuda a gente aí, fecha o chat. O like não é por vaidade. O teu like é uma ferramenta que o YouTube usa para propagar e divulgar essa live para outras pessoas. Então fecha o chat agora rapidinho. Estamos com mais de 1.800 likes a menos do tanto de pessoas que nós temos na live, né? 3.800 pessoas e apenas 1.900 likes. Então dá o teu joinha aí, ajuda a gente a evangelizar e a alcançar mais vidas aí para o reino dos céus. É importante então a gente observar. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Ocidente sofreu uma guerra de quinta geração que já dura mais de 4 décadas. Em particular, os Estados Unidos, pastor, está num momento muito difícil. O governo Biden, né, tem um governo que está em péssima popularidade. São níveis muito baixos de popularidade que o governo Biden tem, né? Ele enfrenta a maior inflação dos últimos 40 anos, gerada por aquele excesso de emissão de dinheiro, né? Colapso em linhas de suprimentos, falta de alguns itens, falta de itens no supermercado, em vários lugares, a disparada do preço dos combustíveis, né? Uma dívida colossal que chegou a 30 trilhões de dólares, criminalidade crescente nas principais cidades. Inclusive, falamos aqui sobre a questão da Califórnia, onde roubar até 950 dólares não é mais crime. Então, os Estados Unidos estão vivendo um momento muito difícil, com um governo fraco, um líder titubeante, né, doente, em um momento de crise. E é natural, isso sempre foi na história humana, né, que governos nessa situação acabem buscando uma distração, criar uma distração externa, uma crise que permita a eles unir a nação em torno de alguma coisa.
Foi assim, por exemplo, na Guerra das Malvinas, né? Na história humana sempre foi assim, onde se cria um pretexto, uma guerra externa, no momento de baixa popularidade. E não deu outra. O BD vem há meses, né, insuflando essa situação, né? Até porque a família dele tem interesses na Ucrânia, né? O Hunter Biden, filho dele, recebe dinheiro de empresas ucranianas. Há várias ligações da família dele com bancos e empresas ucranianas, né? Vocês podem pesquisar isso na internet. Os Estados Unidos, uma parte das corporações americanas, principalmente aquelas ligadas ao petróleo, não tem interesse, né, que a Rússia se torne o principal fornecedor de energia para a Europa. Eles sempre se opuseram àquele gasoduto, né? Aquele maior gasoduto, que eu esqueci o nome dele aqui, sempre tentaram evitar que isso acontecesse, mesmo que a energia que eles entregassem lá fosse mais cara. Então, há todo um contexto, né? A Alemanha veio resistindo, porque quer comprar energia mais barata, né, da Rússia, e aí, naturalmente, os Estados Unidos não têm interesse, né? Agora, voltando aqui à questão da Ucrânia, não pela Ucrânia em si, porque a Ucrânia em si é uma economia fraca, como disse o pastor Claudinei. Com essa pregação de guerra, a economia ucraniana praticamente está entrando em colapso. Ela não tem uma relevância no tabuleiro. Ali é mais uma questão das armas que a OTAN foi posicionando, né, muito próximo ali à Rússia, que faria com que mísseis da OTAN chegassem a Moscou em 15 minutos. Então, vamos voltar aqui só para vocês entenderem. Todos os dois lados criaram narrativas, todos os dois lados mentem. Isso é próprio da G, né? A natureza humana é essa. Então, o que a gente precisa desenvolver é o entendimento para separar o joio do trigo, né? É mais ou menos isso, né, pastor Carlos? A gente vê que esse sistema de governo mundial, ele trabalha debaixo do caos, ele gera um caos para se instaurar uma ordem. E um dos modelos, né, que a gente vê que eles conseguiram dominar é o medo, né? E isso desde que o mundo é mundo, você vê que Golias gritava e o exército de Israel estava amedrontado com o grito. E a gente vê que é uma forma, né, de assombrar o mundo, e você vê que a população ela fica à mercê. A população ela se rende ao sistema que está para ser implantado. Por quê? Porque é o que o senhor falou, é mais cômodo que as coisas voltem ao normal e se submeter do que pensar, raciocinar, guerrear. Então nós estamos trabalhando, sempre foi assim. É a ordem pelo caos. Primeiro se instaura um caos e depois eles vêm e implantam a ordem. Por exemplo, vamos ressuscitar o Canadá. Caminhão parado, todo mundo. Lei marcial. Prenderam os cabeças. E o que aconteceu? Está voltando ao normal. Brasil, 7 de setembro. Brasil. Vamos parar o Brasil. Os camaradas que deram de frente foram para a cadeia. O Brasil voltou ao normal. Olha só. E aí se instaurou uma mudança de comportamento. Por quê? Porque todo mundo estava querendo que os militares tomassem o poder da nação. E aí veio aquela força toda. A gente viu a popularidade do nosso líder. E agora o que aconteceu? Se instaurou uma ordem logo após o burbúrio, né, de um caos. E agora, diante do mundo, é interessante, pastor, o senhor falou aí, mas a OTAN vai enviar agora soldados. Depois de um longo tempo, sem se envolver numa guerra, eles vão enviar soldados, né? Mas é como eu falei aqui, o pastor Claudinei, a gente concorda que não vai haver uma G mundial e a Ucrânia vai se render. Eles não têm força para continuar nessa batalha. E nesse momento... Então, a OTAN está enviando soldados, acho que é 10 mil soldados, né? 10 mil. Para lá. E é a primeira vez, depois de um longo tempo aí, sem se envolver em guerras, que isso ocorre. Em G, né? Se envolver em G. Mas eles estão enviando. Mas a gente vê que a Ucrânia está solitária.
Agora, algo importante que era bom o senhor colocar aí, que a Rússia já ameaçou mais 2 países. O senhor até colocou a matéria aí. Uhum. Que estavam para se ligar na OTAN e agora eles já estão descartando, né? Por quê? Porque a Rússia falou que vai atacar. Seria a Se Suécia eles e a se Finlândia, alinhar, né? É isso aqui, ó. quais são os países? Olha aí, Suécia e Finlândia? Isso daí mesmo. Então, se eles aderirem, vão ser atacados também. Então, o que a gente está vendo, pastor? É isso que a gente tem que entender. O dragão vermelho com a Rússia está crescendo nessa situação. Tá, com muita força. Eles estão criando força. E eles estão deixando os inimigos acuados. Né? E sofreram sanções trilionárias, né? Você vê agora que existe um sistema bancário agora que eles vão tirar da Rússia, que é o sistema de transferência de dinheiro. Transferência de dinheiro. É o SWIFT. Eles vão tirar. Estão ameaçando tirar. Isso vai paralisar a economia russa. E você vê que Vladimir Putin parece que ele está nem aí para a situação. Nessa né? matéria também que eu li, pastor Carlos, eles comentam a respeito de que os Estados Unidos está trabalhando para bloquear os bens de Putin que estão fora, né, da Rússia, que inclusive passa de 200 bilhões, né? Isso leva ele, dentro da revista Forbes, a ser considerado como um dos homens mais ricos desse mundo. E parte dessa fortuna está fora da Rússia, e eles querem bloquear tudo isso como se fosse uma maneira de fazer parar o ímpeto do presidente russo. E eu já vi por exemplo, eu já vi um pouco dos palácios dele. Até foi um próprio russo que botou isso aí para os carros de luxo dele, as mansões dele. Ele é muito poderoso, né? Ele é muito poderoso. O senhor quer ler essa matéria? Vai deixar o pastor Rodrigo ler? É muito interessante essa aí, porque faz muito tempo que isso não ocorria, né? Só para a gente fechar aqui o comentário do pastor Claudinei a respeito da pergunta que o senhor fez anteriormente, pastor Claudinei. Como é que foi mesmo? O senhor pode formalizar novamente? A pergunta que eu fiz é exatamente a respeito do enfraquecimento, né, do Ocidente, que levou a fusão da Rússia com o Dragão Vermelho. Fui pedir o like para os irmãos, acabamos fugindo do assunto. Mas só para a gente fechar esse assunto, né? Dentro desse interesse aí americano da administração Biden, né? Que nós já colocamos aqui, eu vou falar um pouco desse assunto. A Ucrânia sempre teve a sua história ligada à Rússia. Aliás, um parênteses que eu quero fazer. Já comentei aqui, né, algumas vezes, que a melhor estratégia para o Ocidente teria sido aquela que o Trump fez, de atrair a Rússia para o Ocidente. Era muito melhor para o Ocidente ter tido a Rússia como um aliado, mesmo que com certas precauções, do que deixá-la ao lado do Dragão Vermelho. Né? Mostramos aqui que em todas as simulações de guerra feitas pela Rand Corporation, quando China e Rússia lutam juntos, o Ocidente tem enormes dificuldades e normalmente fracassa. Aquela estratégia do Trump de atrair a Rússia, uma vez que a Rússia tem muito mais afinidade com a Europa do que com o Dragão Vermelho, com que ela não tem afinidade nenhuma. Aliás, já foi a guerra algumas vezes os dois, né? Teria sido a melhor solução. E é óbvio que os dominadores globais sabotaram essa estratégia porque queriam exatamente criar um conflito, um catalisador, onde houvesse a possibilidade real de um confronto mais igualitário, pastor Claudinei. Então, o que eles fizeram? Eles alixaram a Rússia, né? E praticamente empurraram a Rússia para o colo da China, né? E dentro daquele ditado que eu já falei aqui a vocês, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, seguindo sempre aquela estratégia de criar a situação, esperar a reação para oferecer a solução, eles foram criando esse momento, né, para que eles pudessem, então, criar, através de catalisadores, pré-condições para o grande reset ou essa nova ordem mundial.
É basicamente isso, pastor Claudinei. Eu acho que ficou claro, né? Perfeito. Perfeito o raciocínio dessa proposta, né, que seria mais favorável, como foi dito, né, a Rússia ter sido atraída pelos Estados Unidos e não ser, né, enxotado, empurrado, né, como diz ditado, para o colo do dragão vermelho, que agora está tudo montado, tudo preparado, né, e o mundo deve ficar em alerta, ficar atento, porque as intenções do dragão vermelho não é boas intenções para a sociedade mundial. Pastor Carlos, pastor Giovanni, pastor Rodrigo. Então, pastor Claudinei, para piorar, pastor Giovanni, a OTAN, eles enviou soldados não para ajudar a Ucrânia. É isso que é o problema, porque a Ucrânia não tá num tratado. E qualquer um que se atrever a entrar na frente, a Rússia vai passar por cima. Então, a OTAN está mandando soldados para poder defender o território dos países que estão dentro do acordo. Agora a Ucrânia está sozinha, né, praticamente, né, pastor? Vai ter que se entregar, né, pastor Carlos? Não tem jeito. Tá sendo iniciado o microfone, pastor. Olha, em 2014, em 2014 mesmo, né, os russos, eles já estavam preocupados, né, com a situação geral no leste europeu. Uma vez que os países bálticos, pastor Rodrigo, ali, ligados até a fronteira russa, Lituânia, Letônia, Estônia, né, alguns que eram do Pacto de Varsóvia, como a Polônia, já tinham, então, entrado para a OTAN. Lembrando que o Pacto de Varsóvia se desfez com a queda da União Soviética, e a OTAN não só se desfez, como continuou crescendo, né, em direção à fronteira russa. Então, a entrada da Lituânia, Letônia, Estônia, né, Polônia, Bulgária para a OTAN já era um incômodo enorme para a Rússia. Em 2014, havia na Ucrânia um presidente eleito, que foi eleito em 2010, né, chamado Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia, né? Mas o Viktor Yanukovych, que foi eleito, a maioria dos seus votos vieram exatamente, né, da região de Donbás, né, no Lugansk, Donetsk, uma coisa assim, acho que é assim que fala. Ele tinha sido eleito e ele renegou uma aproximação com a Europa, preferiu continuar aliado da Rússia. Isso aconteceu que na operação de Primavera Árabe, né, vocês conhecem muito bem como isso é feito, já comentei aqui quantos milhões foram gastos nessa operação, né, ele foi derrubado após muitos meses de movimentação nas ruas. E aí, quando ele foi derrubado em 2014, o governo assumiu o governo pró-Europa, pró-Ocidente. Esse foi o momento, em 2014, então, que há uma partição na história da Ucrânia, né? Onde ela se aproxima do Ocidente, se afastando da Rússia, entendeu, pastor Claudinei? A Rússia invade a Crimeia, né? Que é um lugar onde tem ali a frota deles, né? E aí, então, a situação fica amena. Todavia, seria ingenuidade de qualquer estrategista ocidental supor que a Rússia aceitaria isso eternamente, né? Que ela não faria nada em relação a isso. É claro que desde 2014, ela vem se preparando para esse momento. Ela sabia que naquele momento ela não estava forte o suficiente, né? Mas que ela precisava se preparar. E eu aqui no canal, né, juntamente com os meus irmãos, em alguns vídeos, nós viemos avisando aqui que Rússia e Dragão Vermelho estavam se armando, estavam se preparando, e que o Ocidente vinha sofrendo uma guerra de quinta geração que o enfraqueceria, né? Avisamos aqui várias vezes ao longo desse tempo que o Ocidente estava se tornando enfraquecido. Falamos da questão aqui de que o Ocidente estava sendo dividido, casa dividida não para em pé, né? No caso, voltando aos Estados Unidos, que é a maior potência, colocando pretos contra brancos, ricos contra pobres, esquerda contra a direita, enfim. Dentro da técnica de quinta geração, o Ocidente foi sendo enfraquecido e sabotado por dentro, de dentro para fora. É basicamente isso, né? Agora, dentro disso, pastor Giovanni, eu quero até lançar um comentário e uma pergunta para ti, para o pastor Carlos, pastor Rodrigo. A gente vê todo esse cenário mundial montado. Nós não conseguimos ver
um mediador que consiga parar e chegar e convencer Putin, convencer o líder do Dragão Vermelho a parar com seus projetos. Se nós formos olhar, Macron é um fraco, né? Se formos olhar o presidente dos Estados Unidos, é totalmente um senhor, né? Que já está mais para lá do que para cá. Se formos observar as outras autoridades, né, dos países, ninguém tem autonomia para parar o ímpeto desses homens. E isso é um sinal de alerta indicando que uma autoridade mundial precisará ser lançada, né, um governo único para parar esses homens e trazer um acordo de paz diante da sociedade mundial, pastor Carlos. A gente vê, né, dentro de toda essa plataforma que está sendo colocado diante de nós, a gente vê, eu vejo a NON, né, se engrandecendo diante do mundo. Eu vejo um novo modelo sendo implantado, né, de governo, de moeda, de cultura. Sim. E muita coisa que a gente está vivendo agora, como eu falei lá na live do pastor, do senhor pastor Claudinei, sim, a gente vê que está dentro da programação do Fórum Mundial Econômico, né? E a gente vê que essa agenda do Fórum Mundial Econômico, desce aí, pastor, só na próxima publicação, só para o pessoal ver. Essa revista, irmãos, desce só um pouquinho, pastor Giovanni. Olha só, irmãos, a revista tem, só para vocês verem como é algo programado, é a revista do senhor Rothschild, é a revista do Banco Mundial, e eles estão colocando aí que o Dragão Vermelho quis se alinhar à Rússia. Será que o Xi Jinping vai se arrepender? Essa é a pergunta da matéria. E a gente vê o quê? É o que o pastor Claudinei está falando, o pastor Giovanni está falando. O fortalecimento gigantesco dessas potências diante do Ocidente. Então você vê que está havendo um enfraquecimento. E essa próxima matéria que o pastor Giovanni vai colocar aí é preocupante, pastor Giovanni, sobre a questão do ataque cibernético à Rússia. Então, veja bem, era bom ler, e aí você vê, lá no Fórum Mundial Econômico, pastor Giovanni, está um reset financeiro que está programado, eles já fizeram um teste de um reset financeiro, e também está programado um ataque cibernético de âmbito mundial. E o pastor Rodrigo até achou lá, por exemplo, semana passada, o governo da Ucrânia foi atacado pela Rússia. Eles tomaram sistemas do governo ucraniano. E agora está aí os Estados Unidos ameaçando a Rússia. A Rússia está aliada ao Dragão Vermelho, sistema de tecnologia e inteligência artificial de ponta de âmbito mundial. Isso pode afetar o mundo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, a gente está vendo, essa matéria aí fala do ensaio que o Fórum Mundial Econômico viu da necessidade de ataques cibernéticos de âmbitos globais. Como a humanidade vai reagir e como o sistema econômico mundial vai ficar de pé. E agora você está vendo a Rússia sendo ameaçada por um ataque cibernético americano, sendo que a Rússia também tem poder de atacar. Né? E olha aí, isso aí aconteceu semana passada. Era interessante falar um pouco dessas matérias, não sei se o pastor Rodrigo vai ler, se o pastor Giovanni. Podemos ler. Pode ler, pastor Rodrigo. Olha, mas antes do pastor ler, a gente falou muito disso aqui, não falou, pastor Carlos? Você lembra? Ano passado, início desse ano, a gente falou muito disso. Ano passado, principalmente, ainda mais usando filmes. Que não me vem à memória aqui agora, mas tem uma lista de filmes que eu fiz análise, mostrando essa programação preditiva, eles trazendo essas mensagens de que isso aconteceria. E aí muitos nos chamam de teóricos da conspiração. Tá aí a teoria da conspiração. Tá aí. E antes de ele ler, professor Giovanni, um ataque cibernético de âmbito global é pior do que uma guerra.
Meu Deus. O pânico que vai gerar na humanidade, quanto tempo isso pode nos manter desconectado? E bem falou o senhor, eu vi agora um filme da população já vivendo sem internet. Aquele, por exemplo, o híbrido da Netflix, que todos foram contaminados com vírus e tal, não existe internet. Por várias vezes nas séries, que saudade que eu tenho da internet. Tem outro agora que tem uma menina grávida da Netflix também, que a inteligência artificial tomou o poder do mundo. Eles não têm acesso à internet. Então, existem várias mensagens preditivas e que a internet, por exemplo, pode ser desplugada e as pessoas não podem mais ter acesso a ela. Só para as pessoas terem uma noção, porque às vezes elas não estão entendendo mais ou menos a proporção do negócio. Quase ninguém hoje tem dinheiro na carteira. Verdade. Dinheiro do povo tá tudo na tela do celular, no sistema bancário, numa fintech, num banco, tá lá, né? Acabou a internet, meu irmão, acabou o dinheiro. Aí você corre pro mercado porque aconteceu o grande reset, tá tudo desconectado, você vai pro mercado, tá aquele aquela correria, todo mundo pegando, aí você vai e pega o último pacote de arroz que tem, o último de feijão, vai passar no caixa. Aí você fala, passa para mim no cartão, mas como que eu vou passar no cartão, meu senhor? Não tem conexão entre a maquininha central. E eu não tenho dinheiro também, como que faz agora? Aí lascou tudo. Hospitais em caos, porque todo o sistema caiu, sabe? Todo o sistema caiu, não tem mais informação porque tudo hoje é online, irmãos. Tudo hoje é online. Abastecimento, tudo. Vai virar um caos generalizado que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Que vai acontecer? Eu não tenho dúvida que vai acontecer. Em algum momento, e assim, eles já testaram isso, né, em abril, se eu não me engano, em abril do ano passado, foi em abril ou junho. Já testaram, né, o evento Cyber Polygon testava isso. Então tá diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer, né? E outra coisa, o dinheiro em espécie desapareceu de tal maneira que se hoje a sociedade mundial tentar fazer uma reserva de dinheiro em espécie dentro de casa, não vai ter o dinheiro em espécie, porque os bancos centrais já não estão mais produzindo dinheiro em espécie. O dinheiro agora se tornou um dinheiro online, um dinheiro virtual, né? E tudo isso já é uma maneira de controlar a sociedade mundial, né? Uma maneira de controlar as pessoas. E tudo que está acontecendo, se nós formos observar, se hoje acontecer, como o pastor Giovanni disse, um blackout, né, geral, as pessoas não terão como comprar, como vender, como ir, como vir, e tudo isso não deixa de ser um cumprimento de uma profecia bíblica, pastor Carlos. Eu vou voltar trazendo esses vídeos de análise desse tipo, eu vou repostar no canal a partir de amanhã, para os irmãos que não importante. Viram, ver, porque são programação preditiva, tem gente que não acredita, mas ela existe, é real, e vocês precisam ver. Giovanni, oi? Pode falar. A irmã Débora perguntou aí, pastor, você acha que é melhor tirar o dinheiro da conta então? Eu acho, eu não confio, né? E hoje, por exemplo, se você vai no banco tirar R$100, você consegue, R$1.000, você consegue, mas a partir de R$5.000 você tem que agendar. É o que o pastor Claudinei está falando aqui. Não tem dinheiro. Essa é a visão, não tem dinheiro espécie, está sendo recolhido. Pode ir em qualquer banco. Eu quero sacar R$10.000. Meu senhor, você tem que agendar ou para o dia seguinte ou para daqui 2 dias, porque não tem. E a meta do Banco Central brasileiro é recolher todo o dinheiro. Essa é a meta. Ano 2022. Pastor Carlos, tipo a Ucrânia. A Ucrânia, depois que tá essa questão lá, eles estão indo no banco, filhas e mais filhas, e não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É o caos. Quem é da geração dos anos 80, 88, 89, no governo do Collor, os nossos pais, né, sofreram um golpe em questão de 24 horas. A pessoa estava rica, né, digamos, na segunda-feira, foi dormir rico na segunda. Quando amanheceu na terça-feira, já estava quebrado. Por quê? Porque todo o dinheiro passou por um congelamento diante do governo nacional, né, do governo federal, e simplesmente quem dormiu rico acordou pobre e nunca mais se levantou na vida. Por quê? Porque o governo confiscou o dinheiro do povo. E isso está para acontecer não de uma forma aqui no Brasil, mas de uma forma mundial, através desse blackout que os pastores estão comentando. Era bom, pastor Rodrigo, se eu falasse sobre esse ataque aí,
E veja bem, tudo alinhado, irmãos. A Ucrânia sofreu um ataque semana passada, o sistema do governo ucraniano. A América agora está programando um ataque cibernético contra a Rússia. Era interessante, pastor Rodrigo, o senhor ler essa matéria. Vamos lá, então. Ô, pastor Giovanni, lê essa aí que tá aí no seu computador e eu leio da Ucrânia aqui. Tá. Ó, de acordo com a NBC, foi apresentado um plano ao presidente Joe Biden, que poderia trazer abalos consideráveis para que a operação militar na Ucrânia continuasse. Segundo oficiais de inteligência ouvidos pela NBC, esse ataque cibernético seria algo nunca visto antes. Nunca visto antes. E poderia interromper a internet em solo russo, desligar o sistema elétrico e até alterar trilhos ferroviários, um meio de transporte essencial no país de Putin. Olha isso aqui, gente. Desligar o sistema elétrico. Imagina os hospitais, uma pessoa que está ali dependendo de um equipamento elétrico para ela continuar viva. Imagina o caos. Carros elétricos, carros hoje que tem chip, todos serão desligados. Isso mostra muito em filmes. Quando acontece um apagão, eles precisam procurar carros dos anos 90 para poder andar. Porque esses novos carros agora, eles vêm com a central todo multimídia chipado. E eles são todos chipados. São todos chipados. Então, caos generalizado. Ainda de acordo com a NBC, membros do governo estão divididos com relação a esse tipo de ataque, pois poderia escalar o conflito de forma ainda mais perigosa. Tudo que podemos fazer contra eles, eles podem fazer contra nós, disse um oficial norte-americano. Acho que até aqui tá bom, né, pastor? Já deu para entender a gravidade. Já aqui, deu. Né? É muito grave. É muito grave. Né? E aí a Rússia, isso aí foi a Rússia que atacou lá. Pode ver. Agora tem a Ucrânia, né? Vamos lá? Pode ler aqui, pastor Carlos? Pode ler. A Ucrânia é alvo de ataque hacker que apaga dados de computador. Meu Deus. Empresas de segurança identificaram que as centenas de computadores no país foram alvos de um data wiper que limpa informações da máquina. Na quarta-feira agora, sites do governo ficaram fora do ar após serem atingidos por cibercriminosos. Ou seja, antes de eles entrarem para poder tomar a Ucrânia, eles já entraram primeiro com o ataque cibernético, né, pastor Carlos? Pastor Claudinei? Eles tomaram a inteligência, hackearam, pegaram informações privilegiadas e, com certeza, com base. Agora, teve um rapaz aqui que falou algo que hoje a gente que estuda isso aqui, a única forma que pode ocorrer também um blackout é uma bomba eletromagnética. Não só por um ataque hacker no sistema, de tomar um sistema, mas se soltar uma bomba eletromagnética hoje, desconecta a internet. Não só a internet, como a energia, né? Então, e essas armas existem. Então, veja para onde está indo. Daí você pega a agenda do Fórum Mundial Econômico. O Cyber Polygon, bem lembrou o pastor Giovanni aqui, pastor Giovanni, sobre o Cyber Polygon, que foi o teste do Fórum Mundial Econômico de um ataque cibernético mundial. Então, veja bem, assim como eles fizeram o ataque, um teste de um vírus global, assim como eles testam um sistema de reset financeiro para um reinício de uma economia global, assim também eles fizeram o teste do Cyber Polygon para acabar com se o sistema de internet global for atacado, como é que o sistema reagiria. Então foi falado muito, eu me lembro até com o pastor Giovanni aqui, a gente falou acho que umas 3. Nós até comentamos que se o Putin testou a internet desplugada do resto do mundo, o que ele sabe que nós não sabemos? Quais as informações que ele tem para já adiantar, né? Para se preparar para isso, né, pastor Carlos? Com certeza. E eles fizeram uma série de testes de um ataque cibernético global e como eles conseguiriam reiniciar isso, né? Então, veja bem, se eles já testaram... Agora, veja bem, o importante, está falando de guerra de Rússia e Ucrânia.
Os Estados Unidos pensando em atacar, um ataque hacker sobre a Rússia. O general, como o pastor Giovanni leu ali, fala que da mesma proporção que a gente atacar, eles têm poder de contra-atacar. Isso pode afetar a internet no mundo todo. Isso pode afetar, e é pior, eu digo que eu já estudei sobre isso, um apagão digital é pior do que uma guerra nuclear nessa sociedade escrava de internet. E agora, dentro disso, pastor Giovanni, pastor Carlos, dentro disso, o Dragão Vermelho também tem essa possibilidade de uma internet desconectada. Tem também. Então pronto, então já está explicado então, tem também. A montagem. Né? Tem também. Então pronto, está explicado. Ó, né? e dessa simulação, acho que o pastor Carlos, eu não estou procurando aqui, não estou conseguindo achar, mas quem encabeçou ela foi Klaus Schwab, né, do Fórum Econômico Mundial. Ele quem disse que se eles não aproveitassem esse momento pandêmico para resetar tudo, eles não teriam outra oportunidade, outro cenário como esse. Também participou o dono do Facebook, né, e outras potências aí participaram dessa simulação. O tio Bill participou, né, desse evento aí que simulou essa pandemia, e o pastor Claudinei colocou muito bem, o Dragão Vermelho também já testou a internet desplugada do resto do mundo, pastor Claudinei. Agora fica no ar aquela pergunta para todos que estão nos ouvindo nesse momento. A Rússia testou e o Dragão testou. O que eles estão mais avançados e mais evoluídos do que as outras nações para fazer um teste como esse? É verdade. É um pensamento, é uma pergunta, né, que a gente mesmo já tem a resposta, né? Eles sabem de coisas que a gente não sabe, né? A verdade é essa. É uma informação bem antecipada. Outra coisa que está colaborando com isso tudo é a internet espacial do Elon Musk e da Microsoft, né? Uhum. A Microsoft, por exemplo, ela já tem como fornecer aqui na Amazônia, testado, a gente também já falou com o pastor Giovanni sobre isso numa live, os balões de internet, né, pastor Giovanni? Foi. Que já fornece internet para a floresta amazônica. Você deixa o link. Aí vem sistema de tecnologia da Starlink, junto com o ministro da comunicação aí, que vai monitorar a Amazônia e vai trazer a internet espacial para o Brasil. Pastor Carlos. Eles já estão preparados para um novo modelo de internet que vai desconectar dos cabos. Aí já entra. Aí já pode entrar no apocalipse, né? Porque tem gente que fala, vou correr, como eu vi gente colocando aqui, vou correr pro mato, vou pra fazenda. Gente, não vai ter um lugar. Hoje no Google Earth, como é que fala? Google Earth. Você entra ali, cara, você vê o mundo inteiro. O mundo inteiro você vê ali. Então, quer dizer, não vai ter para onde. Inclusive, o pastor Josué colocou no canal dele esses dias um vídeo falando lá dos cães, aqueles cães de Singapura, que ficava só ali, olhando ali o distanciamento social. Agora eles estão sendo usados para caçar pessoas com armamento, armados. Drones hoje, gente. Hoje não tem como. Eu vou pro meio do mato ganhar um tempo. Do mesmo jeito que você pode ser achado na cidade, você pode ser achado no campo. O que você tem que fazer? Se preparar para subir do arrebatamento. É isso. Não tem que se preparar para correr para o campo, não tem que se preparar para ficar escondido. Tem que se preparar para o arrebatamento da igreja, para que você não passe, né, por tudo isso. Daniel Adas, meu pastor, um beijo no teu coração. Obrigado pelo superchat. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. É mais ou menos isso, né, meus irmãos? É pensar no lugar em cima, porque aqui na Terra já estamos fazendo hora extra, totalmente né, rastreado. A gente já está todo monitorado, né? A gente vê... Agora está em pauta aí, né? Duas coisas, que a nova identidade do Brasil, né? Documento único. Uhum. E o pessoal já leva para um lado. Mas a gente sabe que tudo é... Irmãos, as pessoas elas têm que enxergar isso com clareza. Todos os governos do mundo trabalham para o governo invisível. Todos. Não é o Brasil que não vai trabalhar. E é o que nós falamos já. Se o presidente não obedece à agenda, a Suprema Corte, os ministros, o Senado, a Câmara de Deputados, governadores vão trabalhar para que o sistema seja colocado. É muito forte isso daqui.
E tudo isso está ligado. A gente tem que olhar que todo esse sistema de controle, por exemplo, no Brasil, vamos lá no Brasil, foi dado o auxílio emergencial, não foi dado? Todo mundo recebeu. Aí eu peguei uma fala do Paulo Guedes numa live, ele falou, a gente quer todos dentro da teia. Desde o andarilho, do catador de lixo, todos para receber tem que ter o cadastro positivo. E o cadastro positivo no Brasil, que está ligado ao nosso score, é semelhante ao crédito social da China. Se você tiver pontuação baixa, você não compra. Se você tiver pontuação baixa, você não financia nada. Se você tiver uma pontuação alta, por ser um bom cidadão, pagar conta em dia, que é o dever de todos, você tem um mercado aberto para você. Agora, veja, foi dado o auxílio emergencial, mas só foi dado para quem entrou no rastreio do governo, do crédito positivo. Então, agora, o Banco Central liberou um monte de dinheiro para quem tinha resto de dinheiro lá. Primeiro fator lá também, crédito positivo para receber o dinheiro. E agora surge, né? Isso já é algo antigo que está aí, de rastreio, um novo documento. E eu vi o próprio presidente na live quinta-feira falando algo interessante, né? Que cada estado do Brasil tem uma carteira de identidade. E tem pessoas que têm 10, 15, até 20 carteiras de identidade, porque em cada estado você tira uma. Sim. E agora vai ser uma única carteira, daí ele fala sobre o benefício da polícia, né? De pegar a pessoa e não ter mais como a pessoa, muitas vezes, fraudar um sistema desse e tal, mas também é um sistema de controle. Então é o quê, irmãos? Não tem como nós fugirmos daquilo que está sendo programado. E o Brasil não está sozinho, são todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo usaram máscara, todas as nações do mundo estão sendo pressionadas, todas as nações do mundo estão tendo que se submeter a um sistema de governo que está sendo implantado, que é o protótipo do sistema da besta. Então tá aí. Eu não sei se o pastor Giovanni já falou sobre isso, está em alta aí, né? O povo está descendo a paulada no presidente por causa disso, mas eu vejo que não tem como escapar. O grande problema, pastor Carlos, é que as pessoas elas têm vamos dizer, um pré-julgamento muito raso, né? Porque as pessoas, eles atacam, digamos, que é Bolsonaro isso, aquilo, mas é uma ordem muito acima de Bolsonaro, porque é uma ordem mundial, não é simplesmente Bolsonaro que está decidindo, que Bolsonaro é culpado disso, aquilo, isso vai além, é uma ordem mundial. Os países do mundo inteiro estão entrando dentro dessa ordenança, desse sistema, e se não seguir o que diz a regra, o tocado da música, prejudicada é toda a nação, pastor Giovanni. Pastor Claudinei, tem um exemplo aí clássico que aconteceu, né, com a América e os Estados Unidos aí, o Trump, não leu na carteira deles, o que fizeram? Foi excluído das redes sociais, foi tirado do fez governo, um barulho, foi excluído. Foi demonizado, né? Então você vê que quem está com o poder, como disse o pastor Carlos, o poder é algo invisível, invisível, né? Agora, o pastor Giovanni, você ouviu a matéria que eu te mandei aí? Deixa eu ver aqui. Olha só, a Agência Espacial Russa ameaça desorbitar a ISS em direção aos Estados Unidos, entendo. Era bom ler essa matéria. Olha só, a Rússia acabou de ser ameaçada, até a questão espacial, e olha o que a Rússia já está declarando contra os Estados Unidos. Vamos ver aqui, ó. Eventuais sanções contra o programa espacial russo podem trazer consequências desastrosas aos adversários do país em meio ao conflito da Rússia com a Ucrânia. O alerta veio de Dmitry Rogozin, diretor da Agência Espacial Russa, em algumas publicações no Twitter. Ele apareceu sugerir em tom de ameaça impactos de detritos espaciais não somente nos Estados Unidos, como também em outros países que estejam contra a Rússia. Precisa ler mais? Aí você vê, são ameaças, né? Ameaças dos dois lados, né? Aqui, então, o objetivo é romper os laços econômicos da Rússia com o restante do mundo
e, consequentemente, congelar a sua indústria espacial. E aí, as sanções contra o programa espacial russo terão graves consequências. Aqui, ó, o tweet original. As bombas que a Rússia tem, até essa de pulso eletromagnético, são assombrosas. A gente mostrou aqui na live com o pastor Rodrigo antes, bombas capazes de gerar tsunami de 90 metros de altura, tsunami radioativa. Então veja que nós estamos vendo, irmãos, né, dentro desse sistema, que existe um comando, né? Existe aí, a gente vem com a Agenda 2030, agenda do Fórum Mundial Econômico, tudo sendo colocado em prática. E é o que o pastor Giovanni acabou de citar, né? Que o líder do Fórum Mundial Econômico disse, se nós não aproveitarmos essa situação gerada pela doença, nós não teremos outra oportunidade de reiniciar o mundo. E aí tem o vídeo, né, pastor Giovanni? Príncipe Charles falando sobre o reinício. Os globalistas falando sobre o reinício. O Papa falando, né, sobre o Papa falando sobre o salário básico universal que vem de um reinício. Olha aí, ó, a arma. Essa é a arma, né? Ela tem capacidade de gerar tsunami radioativa de 90 metros de altura. Então, nós estamos vivendo hoje sobre uma ameaça. E o que isso gera, pastor Giovanni, pastor Claudinei, pastor Rodrigo? Medo. E com a população amedrontada, pois a população é dominada. É isso aí, são catalisadores, né? O povo amedrontado, ele obedece. Obrigado, Fernando. O povo amedrontado, ele obedece. Essa aí é a bomba para usar em água da Rússia, né? Ela pode gerar tsunami de 90 metros de altura. O nome parece que é Poseidon, né, pastor Cássio? Né? Poseidon, né? Isso. Então, veja bem, a humanidade fica amedrontada diante de uma situação dela, e uma sociedade amedrontada é uma sociedade dominada. Né? Você vê Pastor, nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade dominada? Com certeza. Totalmente. E eu vejo, eu falo aqui não para ofender ninguém, irmãos, nós estamos, por exemplo, a gente que está aqui, nós que estamos aqui no YouTube tentando abrir a visão do povo, nós estamos sendo odiados por uma grande classe de pessoas e até de líderes religiosos. Sim. Nós somos taxados como teóricos da conspiração. Por quê? Porque essa sociedade, pastor Giovanni, ela está sendo proibida de pensar. Sim. Verdade. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A gente não está aqui soltando, que nem o rapaz falou ali, que é fake news. Nós estamos mostrando o Twitter do cara que é o líder do sistema espacial da Rússia. É o que eu acabei de falar com o pastor Claudinei, que é o quê? Teoria da conspiração e fake news. O povo não raciocina mais. Eles recebem uma mensagem muito forte. A primeira coisa, a primeira defesa do cérebro, fake news. Porque para mim é pesado demais pensar. É pesado demais raciocinar. Para mim é pesado demais encarar essa realidade. Então eu prefiro me fechar no meu mundinho da ignorância do que pensar sobre isso, do que acreditar que isso é verdade. Verdade. Então as pessoas, elas estão sendo coagidas a não pensar e não raciocinar. Então quando você pensa, você se destaca, e quando você se destaca por não ser dominado por um sistema global, você é odiado. Você é atacado. Por quê? Porque você não está se submetendo como ela. Porque você está pensando de uma forma ampla sobre o assunto. E eu acredito, né, que aqui está aqui o pastor Giovanni, pastor Claudinei, pastor Rodrigo, todo dia fazendo live, irmãos. Qual é o objetivo? Ninguém aqui tem objetivo de ficar famoso. O objetivo, isso aqui é mais do que eu vejo já como um ministério, né? Porque o tanto de gente que está acordando,
Por exemplo, domingo na live do pastor Giovanni lá que nós fizemos lá, foi 120 almas aceitaram e voltaram para Jesus no domingo. 120 almas numa live. Isso é mais do que muito congresso no Brasil inteiro. Então, o que é isso? Pessoas que estão sendo avivadas, despertadas e o conhecimento ampliado. E, meu irmão, uma vez que o teu conhecimento ele é ampliado, você não consegue mais se submeter à ignorância e ao controle. E aí você passa a ser apedrejado e odiado. Por quê? Porque você não quer ser dominado por um sistema controlado por medo. Então é muito forte essa linha de pensamento, pastor Giovanni, né? Que a gente até no meio da família, né? Até no meio da família. Esses dias uma tia começou, você tem que tomar porque é bom, toma porque é bom, mas por que é bom? Não, porque é bom, mas por que é bom, tia? Eu quero saber por que é bom. Quantos minutos a senhora tira do dia da senhora aí para dar uma pesquisada, assistir um jornal, ver algum fórum, algo do tipo? Não vejo essas coisas não gosto de notícia não gosto. Então, você sabia que isso aqui é assim, né? Para a senhora pode ser bom, mas para mim é um veneno, para mim não é bom, então eu não quero agora, ué. É assim. Mas é mente cauterizada, sabe? Eles não procuram se informar, não procuram aprender e querem forçar a gente a ter a mente cauterizada também. E nós aqui não estamos forçando ninguém a nada, nós estamos apenas passando a informação. Quer receber? Coma muito, não quer receber, coma pouco, mas não deixe de comer, né? A maior fonte de libertação do ser humano é o conhecimento e a verdade, né? É o que os senhores do mundo trabalham ao contrário disso. Os senhores do mundo trabalham em cima das pessoas, a cada dia que passa, se tornarem estúpidas, e essa estupidez vem através dos entretenimentos que o distraem, e automaticamente da mentira, do fake news, porque isso daí faz as pessoas se tornarem prisioneiras do medo. Por isso que nós estamos aqui passando para você o quê? Conhecimento e verdade, porque é a única maneira do ser humano ser liberto. João 8,32 prova isso. E conhecereis, conhecimento, a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é o conhecimento e a verdade que liberta o ser humano. Pelo contrário, os senhores do mundo trabalham em cima da desinformação, que é a fake news, que é a mentira, e automaticamente do emburrecimento mental do ser humano na face dessa terra. Pastor Rodrigo, pastor Giovanni, pastor Carlos. Gente, a Débora, qual que é a sua pergunta, filha? Tem muita gente fazendo pergunta, mas é 4 mil pessoas na live. Passa muito rápido no chat, a gente não consegue ver todas as perguntas, muito rápido, né? Não tem como. Mas pode mandar a sua pergunta que a gente vai responder, tá bom? Em nome de Jesus. Por exemplo, o senhor tocou aí no assunto agora do Telegram, né? Veja que o Moraes, ele mandou tirar 3 páginas ligadas ao Alan do Terça Livre, do Telegram. E falou que se o Telegram não tirar essas 3 páginas, eles podem perder a concessão no Brasil. Aí você vê o nível da ignorância. Por exemplo, no WhatsApp. O WhatsApp ele diminuiu a qualidade de vídeo, você não manda mais vídeo com qualidade. Por quê? Porque tudo que você manda pelo WhatsApp, Instagram e Facebook é rastreado. Então tem um alcance. E esse alcance é mínimo. Por quê? E é por isso que o Facebook perdeu 200 bilhões esses dias agora. Menos de 30 dias. Por quê? Porque ninguém mais está querendo usar o Facebook, porque não tem mais alcance. O dólar despencou por causa disso também. E aí você vê o quê? Tá quanto o dólar? Não, nesse dia aí que nesse o YouTube... Nesse dia, por causa da queda de 200 mil, né? O dólar tava 5,38 num dia, e no outro dia ele caiu para 5,7, 5,8, 5,7, 5,8. Foi uma despencada muito grande. E por quê? Porque 200 bilhões, né? E por quê? Porque quem estava investindo no Facebook não quer mais investir. Porque está tudo rastreado. Tudo rastreado. Por exemplo, a live que eu fiz com o pastor Rodrigo ontem à tarde no meu Facebook deu 124 compartilhamentos. Alcance, 1.400 pessoas. E eu tenho vídeo, imagem lá com 4 compartilhamentos que dá mais de 3 mil alcance.
Quer dizer, eu entro ao vivo no meu Facebook e o Facebook trava para as pessoas não ser alcançadas. E a única ferramenta que nós temos aberta hoje, que você pode falar no Brasil abertamente, é o Telegram. E eles querem excluir o Telegram para não se falar de mais nada do que nós estamos até proibido de falar aqui. Então, veja bem, e principalmente por causa da eleição, porque a eleição, o WhatsApp já está bloqueando o alcance do presidente e o Telegram está aberto para eles. Se o Telegram for tirado, eles conseguem dominar uma boa parte da mídia social e não deixar as coisas ir da forma que é para ir, na naturalidade e na verdade. Então, veja bem, as redes sociais, ela trabalha para esse emburrecimento, como falou o pastor Claudinei, das massas. Sim. E, infelizmente, a gente acredita no que a TV passa, né? A gente acredita no que a rede social nos mostra. E, muitas das vezes, é tudo um condicionamento para que nós sejamos submissos a um sistema. É muito forte, né? Nesse ano eleitoral, eu acredito que uma das ferramentas mais utilizadas pelo governo seria o Telegram, e eles estão querendo calar toda a voz da verdade. É no Telegram que está tendo lives abertas sobre contra o controle totalitário no Brasil. É no Telegram que as pessoas recebem informações verídicas do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E aí eles estão agora bloqueando a verdade. Para que as pessoas não tenham